ao meu amigo Luís Aguiar e à minha amiga Isabel Duarte. Os poetas... desculpem ainda tenho mais um agradecimento a fazer. Muito obrigado pelo excelente e clarividente texto do António Carlos Cortês. Os poetas guardam luzes e brilhos na cabeça e no coração. Sabem que as palavras não são o sinal suficiente que toda a vida procuraram e no qual o mais das vezes se enredam inconsequentemente. Sabem por instinto que todas as harmonias se ajustam às sombras, cingindo a tormenta e o desvelo, sem outro caminho do que aquele que leva ao paradoxo e ao obscuro, ao absurdo, por muito triste ou eufórica que seja a sua atitude na demanda infinita. Os poetas olham as coisas com olhos de ver, mas têm entre si e os outros homens diferentes sentidos para interpretar, para dizer o que testemunham. Cabe-lhes ajustar os desajustes que sentem e que pressentem e ampliar a procura que quiseram receber como um castigo ou uma oferenda, um suplício ou uma libertação. Estão calados e o que mais sabem é que o contraponto ao silêncio é o que mais importa. Essa profunda prece, essa liturgia que tomaram para si, para que haja um mínimo de sentido no que sentem e no que antevêem, no que os outros sentem. Os poetas são fiéis a pequenas estrelas que levam aos ombros na jornada que a sua primazia lhes estendeu. Creem como danados, embora nunca saibam muito bem se aquilo em que creem os pode ajudar a evitar o abismo ou a retemperar forças para a etapa seguinte. Esperam pacientemente e impacientemente que a recolha que fazem na amálgama dos dias os possa reconduzir a um lugar qualquer, a um silêncio eficaz, clarividente, quem sabe se a um poema. O que faz o poeta perante as afoitezas do real? Pica o ramo de coentros ou corta-o em juliana fina? Que ponto se estabelece entre o peso sumário das bibliotecas e os pesados leitores que às vezes não comparecem à leitura e outras vezes se identificam com a leitura a ponto de tudo se universalizar formidavelmente? Vi numa rua íngreme de Santorini um homem a puxar um carro cheio de tijolos. Mais tarde vi o mesmo homem a despender o mesmo esforço na rua do Alecrim, em Lisboa, a puxar o mesmo carro de tijolos. Na adolescência, observei que esse mesmo homem numa rua do Porto, e hoje, passado tantos anos, tendo a concordar que estes três diferentes homens são apenas um só, porque lhes presinto no esforço a mesma quantificação poética, o mesmo zelo, a mesma dificuldade comum. Será que se inventou a poesia para podermos suportar melhor os defeitos uns dos outros, tal como acontece no sexo? Será que se inventou a poesia para melhor ajuizarmos o que é injusto e nos sitia, a ponto de ficarmos estarrecidos dentro do nosso egoísmo, mas mesmo assim termos à mão um bálsamo que nos beneficie e amenize? Será que a viagem vale sempre a pena ir à Grécia nos idos de 2002 me bastou para, em pouco mais de 72 horas, colher da árvore da criatividade
um conjunto de memórias suficientemente prevalente para escrever uma quantidade de poemas tal que permitisse o exercício de um livro, carregando para ele uma mundivivência que talvez só as palavras justificam, talvez só a criatividade aprove e legitime. Somos peregrinos do mundo, mas será que entendemos o exato significado do que empreendemos? Ou entre os pingos da chuva e das lacunas, nós, poetas, apenas traficamos com o real não mais do que alguns pormenores significativos e às vezes de tão significativos que são, nem sequer damos por eles. A poesia tem o seu quê de aleatório, de contingente, de incerto. Gruda-se às nossas vidas de um modo tão estupurado que nem sequer sabemos o que ela seja realmente. Sempre dispar das definições que lhe damos. Definições sempre erradas e, contudo, sempre certas. Porque, ao fim e ao cabo, em alguma coisa tem que acertar a nossa precariedade e também desacertar a nossa diminuta gratuitidade perante tanta grandeza. Ao contrário do que aconteceu com Deus, o homem não foi gerado, mas criado, ao que se diz, à imagem e semelhança do mesmo Deus, que não soube entender que a nossa humanidade continha, desde o início, as necessárias e exatas medidas que nos definem um pouco de obediência, mas também um pouco de desobediência, um pouco de curiosidade e também um pouco de engenho, um pouco de ignorância, mas também a instintiva sabedoria de querermos saber o que são as coisas que estão à nossa disposição, bem como aquelas que nos estão proibidas. Uma árvore da vida, uma árvore do conhecimento, uma maçã onde a nossa escolha, e não o nosso pecado, foi inscrita, o que além do mais faz de nós seres divinos e sagrados à nossa dimensão de humanos. No princípio era o Verbo, está escrito. Diz Agostinho Bessa Luís em carta ao Gênio de Rendade que as palavras são caminhos. E eu penso que a nossa paridade com o esquecimento e com a morte é daí que advém, das palavras, dos caminhos por onde elas nos levam, pelo ponto de partida e de chegada que o nosso destino, do trajeto que empreendemos, leve-nos tal trajeto a Ítaca ou a Troia, ao nosso deslumbramento sobre as coisas ou à indefectível dignidade de sermos únicos. As palavras são frágeis. Nós somos um poço de fragilidades. Seres criados que criam, que crescem e se multiplicam, que enchem de contradições a terra em que nos coube viver, para o bem ou para o mal, a terra para onde fomos expulsos, sem apelo nem agravo, sem livro de instruções, sem qualquer misericórdia do nosso misericordioso Deus. Vivemos todos no olho do furacão. É de um turbilhão de contradições que a nossa vida se faz, tal como a nossa glória, seja ela qual for. E se juntarmos a isto a ameaça de um vírus e, consequentemente, o confinamento, que daí advém para o combater, dá-se o caso que possa aceitar a viagem a que me predestinei, voltando à Grécia, sem sair de casa, propondo-me a escrever como um desalmado, que precisa de escrita como de pão diário para resistir, para se sentir vivo, para mitigar o medo do surto pandémico que lá fora ronda sempre, sempre. A Grécia apela-me desde sempre, desde que me conheço. E a coincidência foi ter-me vindo parar às mãos um livro de Lourenço Torrel, esse que faz não só a apologia das ilhas gregas, como também induz à maravilha da descoberta
deu-me o número de lugares gregos que eu gostaria, obviamente, de visitar. E assim foi que do réu me deu o plano e o índice do livro que resolvi escrever na primeira fase da ameaça da pandemia. A ilha grega, escreveria um painel poético onde patenteasse o fascínio que tenho pelo universo grego, juntando aos poemas sobre as ilhas outros poemas sobre alguma mitologia, alguma figura mais ou menos proeminente da cultura e da história grega, uma outra cidade que me apelasse ao centro da escrita, alguns poetas admiráveis do universo helénico, Zéferis, Elitis e Anos Rectos. Escreve-se sem mais e sem porquê. Se eu mesmo pergunto porque escrevo, sorrio para dentro e dou de ombros, como se não me quisesse importunar demais, seja pela insensatez da pergunta ou pela imperfeituidade da resposta, esses faróis que há e que não há na minha geografia de poeta, que não sabe muito bem o que a poesia seja, esse tanque de espumas, essa densidade de fumos que pairam sobre as ruínas. Escreve-se talvez para encontrar a felicidade, essa mulher que nos marca nos encontros, essa mesma em que pensei nos árduos acessos da Acrópole, contente de lá estar, contente de usufruir do mar ao longe e da brancura de Atenas a estender-se sobre o curto infinito de várias dezenas de quilómetros, numa vista de alvura e de rememorações que pertencem à história dos humanos e que foram determinantes para quem somos hoje, seja qual seja a nossa verdade. Olha ali, o templo que há tantos séculos Sócrates circundou a caminho de casa. Olha aquelas colunas luminescentes que talvez Fídias tenha levantado. Olha ali Platão, a dar ordem de expulsão aos poetas da República e abre as aulas tão fortemente, tão efusivamente, que não os deixa partir. Olha ali Pireus, o porto, de onde os tirrenos saíram para a aventura ou até regressaram após as batalhas com os persas. Olha aquela praça e aquela fogueira, olha aquela estátua que perdeu os braços, mas não o seu fulgor de ser estátua. Olha aquele conjunto de homens que na praça Sintagma, mesmo em frente ao túmulo do soldado desconhecido, empurram com esforço o seu carro cheio de tijolos. Era aquele coro que se reuniu naquele anfiteatro e se prepara para velar e desvelar a nossa história. O que se amontoou no passado e a qualquer momento há de mudar a ambígua dimensão do que há de vir. Aquele herói, aquele arquétipo, este barro vermelho e amarelo, esta flâmula, este êxtase, aquele cavalo eterno que nos sobrevoa. Escreve-se sem mais e sem porquê. Juntam-se as palavras às palavras e os versos aos versos e diz-se o singelo e o complicado. Tudo quanto é digno de ter sido inscrito nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, no exercício supremo da paixão e da melancolia com que vivemos o nosso senso e as nossas atribuições neurobiológicas, sempre alerta, ou da nossa surdez de cães, que respondem por intuição e perícia ao aguilhoamento do real que nos confronta. E pronto, lançado o plano e obtida a estratégia, o que é preciso é começar a escrever. A cabeça vai encher-se de obsessões e correntes de correntes, contra-correntes, contra-correntes. A casa vai ficar ainda mais desvazelada. O sono será irreconciliável com a busca da palavra certeira para determinado verso. A gordura vai se acumular durante uns tempos
no lava-louça, o pó nos móveis, a cinza no cinzeiro e nos interstícios mais inacessíveis do teclado do computador. E teimosia, e nunca falha nos cigarros. Escrever não é mais que uma doença, a doença de sempre, a tal que não tem particularidades determinadas, porque toma as particularidades daqueles que atacam, como já o tinha dito Rilke. E no caso, a doença vai contra a doença, vai de ferro contra ferro, vai criação no caudal do que é preciso enfrentar e conter, do que é necessário proteger e cuidar. As boas raparigas vão para o céu e as más para todo lado. Nenhuma boa ação ficará impune. Os dedos tomam o garfo e o garfo alimenta o palato e a língua, como se dizem de Salónica. Entretanto, não esquecemos que as mãos são os estalajadeiros da boca e que em Nápoles, antiga cidade chamada Partenope, em que Ulisses evitou a sedução das sereias e a morte quase certa, os da Cosa Nostra rezam a Santa Luzia, padroeira dos olhos e dos cegos, e que em todo o mundo nenhum poeta foi levado à qualidade de santo, com exceção talvez de São Francisco, que por ser irmão de tudo e de todos, não cabe em tal panteão por excesso de zelo, tal como São João da Cruz é tão místico como poeta, que não sei se o posso impor no rol do desafio metafísico. Ao fim e ao cabo, poetas em apreço são mesmo os malditos, e nós não somos os da Sicília. Para os romanos, antigo território integrante da Magna Grécia, Corleones ou não, que esses ficam-se por Santa Rosélia, dita a Santusa, que a todos protege e alivia da hierarquia odierna dos nossos males passados, presentes e futuros. E lá se vai compondo o livro com a enxada que se tem. Labrou-se, semeou-se, deu-se em chatia e amparou-se com esteios de mármore e de memória. Vale colher agora. Não é difícil escrever um ou dois poemas para um conjunto que se esboçou. Difícil é elevá-lo ao número considerável que um livro de poemas há de ter para ser livro de poemas. E depois há que rever, pôr em causa vírgulas, palavras, sílabas, ler de novo, 10, 100 vezes, até que o ouvido interior coincida com a voz interior que se pensou ouvir, até que o inventado coincida com a invenção imaginada. Por aqui um ritmo, música, expandir a sinfonia, ficar com dúvidas, ceder, podar, dar por terminado o que se quer perfeito, mas que nunca será perfeito, pela simples razão de se não saber muito bem se a perfeição existe. Por mim, está tudo bem. Vou a jogo e prescindo de proteção. E não me preocupo muito com o estado da arte contemporânea. Não perturbo ou estorbo as outras artes, mesmo as que dizem que sou pessoa não grata no panorama da poesia portuguesa. Ora porque escrevo extenso, ora porque publico demais, ora porque concorro a prémios literários e os vençam mais das vezes. Mais certo é a morte, que há de aparecer, inevitavelmente, sob a forma de leão subreptício numa esquina. Essa morte que me há de encontrar um dia destes e confirmar a cólera de que fala Agostina na carta a Eugênio de Andrade, que já referi. A poesia não é feita de palavras, mas da cólera de não sermos deuses, escreveu ela. E assim,
indo a comunicação já longa e explicitada a gênese do livro que escrevi, os seus pontos cardeais e as suas abrangências pessoais, para finalizar, refiro que a minha cor preferida é ver-vos aqui, amigos que se deram ao trabalho de vir festejar comigo este meu livro vencedor do Prémio Literário Amália Vaz de Carvalho, cujo título é Escrito na Grécia, prémio a que se concorre sob pseudónimo, para que seja mais clara e transparente a sua atribuição, como sempre deveria ser, para obstar a males maiores de batotas ocultas e obscenas. Os poetas guardam luzes e brilhos na cabeça e no coração, e assim vos agradeço o interesse e a presença, alguma dela assídua. Eu continuarei por aqui até que possa, com certeza teimoso, com certeza descalço, com certeza arrebatado, com certeza sempre impetuoso. Bem-ajas.